Estamos chegando até você com essa série Não Perca Jesus de Vista. Estamos falando sobre a verdadeira adoração. E eu queria falar com você um pouquinho hoje nesse vídeo sobre a resposta que nós damos. Temos falado que a adoração é essa resposta que nós damos para Deus. E eu queria falar então um pouquinho que uma dessas respostas, quando a gente descobre quem Deus é, a resposta pode ser em adoração e também em serviço, não é? Quando eu descubro quem esse Deus é, quando eu descubro aí a bondade, a misericórdia, a graça dele, quando eu descubro a minha identidade, quando eu descubro que sou filha de Deus, filho de Deus, uma das formas então de eu expressar minha adoração é em serviço, não é mesmo? O teu serviço no reino de Deus, aquilo que você faz no reino de Deus, aquilo que você presta, quem sabe, dentro da igreja local, né? Seja cantando, seja ministrando, seja na área social, em qualquer área aí, em serviço, em ministério, é a maneira de nós também expressarmos a nossa adoração. É claro que tem que ser feito com entendimento. É claro que eu preciso saber que é necessário, em primeiro momento, eu entender o porquê que eu estou fazendo isso. Muita gente se perde no meio do caminho, muita gente desiste no meio do caminho, desiste de servir, desiste de ministério. Por quê? Porque ele não tem a motivação certa. E por que ele não tem a motivação certa? Porque ele se perde no meio do caminho, ele perde Jesus de vista, ele não entende a verdadeira adoração, ele ainda não conheceu, ele não teve ainda intimidade profunda com esse Deus, ele não chegou ainda a níveis grandes de intimidade. Por isso nós precisamos entender, é uma das formas de nós demonstrarmos aí a verdadeira adoração, sim, o nosso serviço ao Senhor. Nós não servimos porque somos obrigados, nós não servimos porque somos, quem sabe, escravos, somos servos. É claro que o serviço aí tem a raiz, a palavra também de servo, vamos dizer assim, mas nós servimos porque amamos, nós servimos porque descobrimos quem ele é, nós servimos porque é um privilégio servir a esse Deus, servir o reino dele, servir o povo dele. Então, uma das formas, uma das respostas que eu posso dar aí para quando eu descubro quem ele é, uma das respostas que eu posso dar em adoração a ele é o meu serviço. Então, tão importante quanto fazer, é fazer da forma certa. Então, se você conhece esse Deus, se você adora ele, tão importante quanto você servir, é servir com amor, é servir com alegria, é servir motivado, é servir o reino, servir a igreja, servir as pessoas, não é? E aí esse serviço é indiferente se você ama a pessoa, se não ama tanto, se você tem aí uma empatia, uma simpatia pela pessoa A ou B ou não, mas é você fazer como se estivesse fazendo diretamente para ele. É uma resposta que você está dando, o teu serviço aí no reino, essa atividade que você faz aí, seja na igreja local, não é? No dia a dia aí adorando, no ministério de adoração, vamos dizer assim, ou de música, não é? Porque adoração nós vamos ver que tem que ser algo que amplia, abrange muito mais do que só um departamento específico de música. Ela tem que abranger o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus num todo, não é mesmo? Então, seja lá a área que você estiver trabalhando ou atuando, entenda, quando você descobre quem ele é, a tua maneira de fazer, a tua maneira de agir, a tua maneira de ministrar na casa dele, de servir os filhos, os outros irmãos, você está demonstrando a tua adoração por ele. Então, adoração não é só quando eu canto, não é só quando eu danço, né? Não é só quando eu toco meu instrumento. Adoração vai muito além. Adoração fala também de um estilo de vida. Muitos não concordam muito com esse termo, mas eu estou falando no sentido de que tudo que eu faço no meu dia a dia, não é? Precisa adorar, precisa se transformar em adoração, meu Deus. Então,
quando eu estou cozinhando aí, ó, para minha família, quando eu estou preparando aí um jantar, quando eu estou cuidando dos meus filhos, quando eu estou cuidando do meu marido, quando eu estou cuidando da minha casa, quando eu estou fazendo isso com a motivação certa, eu estou adorando a Deus também, eu estou glorificando ao meu Deus. Então, nós temos que ver adoração como um estilo de vida, ou seja, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, eu preciso fazer isso uma maneira de glorificar a Deus. Na minha faculdade, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, na minha casa, no meio da minha família, tudo que eu fizer tem que reverter em glórias a Deus, em adoração a Deus. Então, a adoração não se restringe só numa hora e meia de culto, não. Aquele é um momento específico, a minha liturgia pública, a minha adoração pública, vamos dizer assim, é um momento específico em que eu tiro ali uma hora e meia para externalizar com louvores, com cânticos, com dança, mas a minha vida tem que ser, ela tem que 24 horas expressar a glória de Deus. Eu preciso manifestar glória para Deus no meu dia a dia, nas minhas atitudes, não é? Na maneira com que eu me relaciono com o frentista, com o farmacêutico, com o açougueiro, não é? Aquela moça que trabalha dentro de casa, com a faxineira, não é? Adoração diz respeito a 24 horas, como eu me relaciono com as pessoas também, né? Lembrando que o próprio Cristo, ele disse o quê? Ele deixou as 613 leis, não é? Reduzidas em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Olha só, é relacionamento na vertical e relacionamento na horizontal. Então, a minha adoração, ela é demonstrada, ela é verbalizada também e deve ser no dia a dia, nas minhas atitudes. Tudo que eu faço tem que dar glórias a Deus. Tudo que eu faço tem que realmente reverter em adoração. Eu estou adorando a Deus quando eu trato bem, eu falo bem das pessoas, eu trato bem as pessoas. Então, a gente não perca aí Jesus de vista. Ele precisa ser o centro da nossa adoração. Ele deu aí o maior exemplo de adoração. Então, fica comigo aí, não perca Jesus de vista.